Amigos por carros, muito bem-vindos. Hoje eu e Mr. Requinte, Mr. Chiquinho Scarpa. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Infelizmente, cancelei minha viagem para a Casa dos Reis, mas tudo bem. Estamos aqui com essa barca. Bom, antes de tudo, um agradecimento mais do que especial ao pessoal da Mercedes-Benz do Brasil, que cedeu cordialmente pra gente este navio titânico. É verdade. Não, a Mercedes-Benz ainda não é o meu Mercedes. Eu gostaria do Vito, mas tudo bem. Tá bom, eu vou aguardar. Bom, gente, o que nós temos aqui é um GLE 63 AMG, certo? Certíssimo. Um pouquinho de contexto para vocês, como em todo episódio do Amigos por Carros. Se tem uma montadora que foi precursora desse segmento de SUVs preparados pela divisão esportiva, foi a Mercedes. Exato. Poucas pessoas se recordam do fato de que lá na década de 90, a Mercedes fez uma versão AMG da primeira ML. Exatamente. No caso, o ML55MG, com motor V8 aspirado de 355 cavalos, que era compartilhado com a então E55MG. Topo de linha da gama 320 e 430, né, que vieram para o Brasil. Isso mesmo, doutor André. A questão é o seguinte, naquela época, muitas montadoras demoraram para entrar nesse segmento porque era difícil de justificar um carro com uma pegada mais esportiva, sendo um carro mais alto, um centro de gravidade maior e mais pesado. Dito isso, logo em seguida, a BMW lançou o X5. Na primeira geração do X5 não houve uma versão M. Tinha a versão mais esportiva que eles tinham era a 4.8, né? Isso que era mesmo. Sport. E a Porsche, obviamente, entrou com tudo no mercado com o Cayenne. Até então, o Cayenne foi a grande revolução. Foi, na minha opinião, o primeiro SUV que tinha uma pegada de carro esporte mesmo. Mesmo nas versões mais comuns. E, bom, isso nos traz ao momento de hoje e nos permite fazer uma análise muito clara do quanto que a indústria automotiva evoluiu graças à tecnologia nos últimos tempos. Porque, de verdade, fosse outra hora você pensar, esse carro é um motor 5.5, ainda é um motor antigo, V8 biturbo da Mercedes, não é o 4.0. São 557 cavalos para 71 kg de torque, câmbio de 7 marchas automático, mas eles chamam de multi-clutch transmission, 0 a 100 4.3 segundos, velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km por hora. Tudo isso num pacotinho que pesa singelos 2.350 quilos, ou seja, não é um SUV peso-pena. Não. Exato. Principais concorrentes desse carro, acho que dá para falar claramente que é o X6M. Esse, na minha opinião, é um carro, é um SUV, ou melhor, um SAV, um Sport Activity Vehicle, que está muito bem resolvido com a proposta dele. Esse carro ele não pula, ele não chacoalha, ele não tem aqueles solavancos que você se acostuma a sentir, por exemplo, na geração antiga da Cayenne, ou na geração antiga da X5, ou até mesmo numa Range Rover Vogue ou numa Range Rover Sport. Verdade. Modos de condução, nós temos o Comfort, que é esse que a gente está conduzindo até agora. Tá na tela agora aqui, uma tela super legal, que é a distribuição, interação do amortecedor, ó, ele avisa qual amortecedor está trabalhando, força, distribuição de cargas, otimização aqui de reaproveitamento de energia, bem legal. Bom, passado o Comfort, nós temos o Sport. Honestamente, eu sempre prefiro pular direto para o Sport Plus, para ver de tudo que esse carro é capaz de fazer, certo? Tá. Uma das coisas que eu gosto muito no 5.5 V8 biturbo da Mercedes é que, apesar dele ser um motorzão com a ajuda das turbinas, ele é um motor que tem muito mais força natural e parece isso do que o atual 4.0 V8 que está sendo adotado em todos os modelos da marca e que possivelmente no futuro vai entrar nesse carro. Mas para um carro com a proposta do GLE 63 MG, cai como uma luva. Esse motor, ele chegou para o mercado em 2011 para a classe E
e logo em seguida para então rejuvenescida CLS. Exato. Aqui, olha a qualidade dessa câmera 360. Isso é impressionante, parece que você tem um drone sobrevoando o carro. Essa aqui não precisa de Lion Sound, não. E é impressionante. Eu acho que talvez na Lion você possa adicionar algumas coisas, tipo a TV, que esse não tem e tal. Mas olha a qualidade, você inclusive vê onde o asfalto está trincado. É impressionante a qualidade disso. Olha isso. Eu odeio falar sobre um carro parado, Dr. André, mas entendo a lógica do que você acabou de falar e fazer. Gostou? Vamos mostrar uma saída para a mobilidade. Então vamos lá. Estou no modo Sport Plus, câmbio no modo automático. Vamos sair parados. Você sabe o que eu mais gosto nesse motor? É justamente o fato de que, saindo da mobilidade, esse é um dos poucos motores turbo que eu experimentei até hoje que eu não sinto a presença de turbo lag mesmo saindo do zero. Agora, doutor André, eu quero ver se esse carro é realmente gostoso de dirigir de maneira esportiva. Direção, uma carga magnífica. Obviamente existe assistência elétrica, a roda é muito grande, a largura dos pneus é muito grande. Roda 22 aqui, né? Então, naturalmente, você não vai ter aquele feedback que você esperaria de um carro esportivo puro com uma direção hidráulica. Mas, tempos modernos, vamos todos ter que aprender a lidar com a direção elétrica. E num SUV desse, tá meio que descontado, talvez você não tenha tanta sensibilidade de volante. Mas olha aqui, ó. Mas como você mesmo tendência disse, de sair não um pouquinho de frente. Letárgico, né? Não. A realidade é que, pro tamanho do carro, ele se comporta como um atleta. Ali, que era uma curva um pouco mais fechada, a tendência foi sair de frente. Até agora a gente não experimentou o câmbio no modo manual, vou deixar isso para a serrinha lá. Essas curvas aqui que são um pouquinho mais tranquilas, o carro se comporta com uma desenvoltura absurda. O câmbio entendeu direitinho que eu estava pisando no freio, me deu uma marcha um pouquinho mais baixa. Agora ela deu uma engasopadinha e ela está no modo automático. Ou seja, ele ficou na dúvida de passar a marcha na subida, porque essa é a vantagem de um câmbio automático. Aqui ele pode passar uma marcha, um carro manual jamais faria isso. É muito forte. Mas agora, André, eu vou mantê-lo num carro assim. Eu tinha configurado o modo individual dela para ter o carro no Sport Plus, o Powertrain, câmbio no modo manual e suspensão no modo Comfort. Eu tô achando que esse carro, mesmo no modo com a suspensão no modo mais duro, continua sendo hiper adequado para o terreno que a gente está andando. Então, eu vou simplesmente selecionar o câmbio no modo manual. Aqui eu vou falar para você que esse é, na minha opinião, o grande calcanharzinho de Aquiles desse carro. As trocas manuais do câmbio ainda não são do jeito que a gente acostumou a ver num padrão da indústria, por exemplo, na Audi e na BM. Mas é engraçado que eu não consegui entender o porquê disso. Por que no modo automático ele consegue ter uma mudança de marcha mais rápida do que no modo manual? Olha, eu vou contar uma coisa pra você, bicho. Não é segredo pra ninguém nesse programa que eu adoro a X5M, prefiro até mais do que a X6M. Essa é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de botar esse carro um pouco à prova em curvas, tá? E eu vou falar pra você, dinamicamente falando, comportamento de chassi, suspensão, freio e motor, vou te falar que não deixa absolutamente nada a dever para um BMW. Para um BMW. Nossa, que carro. Criança com doce. Olha isso, olha o que ela aponta. Olha. Se você respeitar e não entrar muito quente na curva, ela não sai tanto de frente. Eu diria assim, não é que ela sai bem de frente, ela tem uma certa preguicinha de apontar. Nisso eu vou dizer para você que o X5M da BMW aponta um pouquinho mais afiado. E o X5, não a X6. Exato. A X6, a ela rola um pouco. é pior que esse carro. É.
Desculpa falar, a gente sabe que o X5M tem um desenvolvimento completamente novo de suspensão dianteira. Mas eu diria que esse carro parece que ele está mais confortável com a proposta de uso misto do que o SUV M. Bizarro, né? A questão é o seguinte, o câmbio no modo manual, realmente ele não me deixa brincar muito. Então eu vou botar no modo Sport Plus de novo, deixa a caixa trabalhar sozinho, que ela trabalha muito bem. Mas isso é uma coisa que eu queria entender um pouco melhor. Olha aqui, ó. Que não... Não houve necessidade. Vamos ver se ela sai um pouquinho de frente aqui. Ó. Sair um pouquinho de frente, a tendência é sair de frente. Um pouquinho de traseira. Mas ela tem um comportamento que lembra até um pouquinho o Audi RS6. Que é a hora que você entra na curva, você está no meio de curva, você dá uma cutucada mais forte no acelerador, o carro meio que pivoteia no centro dele e simplesmente endireita e faz a curva. O que é assustador e impressionante para um carro de mais de 2 toneladas e 300. Olha, doutor André. Impressionante, né? Tá, só para concluir a minha parte do teste, eu converso muito com alguns amigos que no passado tinham carros esportivos e todos eles migraram para essa categoria de carros. X5M, Cayenne Turbo e, obviamente, as MLs antigamente M3 e agora ML63 e agora a GLE Coupé. E todos eles falam o seguinte: tá muito complicado você ter um carro um pouco mais esportivo hoje na qualidade das vias que nós estamos vivendo. Antigamente, você ia ter muito da experiência com o carro, você ainda ia se divertir muito. E esses carros eram muito janjões. Hoje, o gap diminuiu demais. Então você consegue ter essa proposta divertidíssima num carro dessa proposta. E é o mesmo carro que sua esposa pode dirigir, é o mesmo carro que você pode sair numa boa com ela. E ao mesmo tempo é um carro que você não precisa se preocupar tanto com a qualidade lunar do solo brasileiro. Me cansei, estou a fim de relaxar brevemente. Para você, para o passeio. Exatamente. Muito agradecido pela oportunidade, um prazer inenarrável levá-lo. Eu que agradeço, agora eu vou te levar a dar uma volta. O botão do freio de mão continua onde eram as antigas Mercedes, na liberação do pedal, só que eletrônico. Câmbio na coluna de direção, igual o Landau. Então, agora... Eu vou ficar quieto, eu só vou ver o que você tem pra falar. É sempre um brinde ouvir o que você tem pra falar. Muito obrigado. Então, pessoal, eu tive a oportunidade, a minha última impressão sobre carros desse tamanho, nesse porte, nesse estilo, foi realmente em Interlagos com a BMW X6. Que eu fiquei bastante impressionado com o desempenho do carro, mas me incomodou um pouco a rolagem dela na dianteira, né? Ela escapa bastante de frente, isso me incomodou um pouco. Acho que era um carro que, e estranhamente, a X5 tem um desempenho superior. O que eu acho perfeito na Mercedes-Benz é que a Mercedes consegue conciliar a esportividade com o conforto e toda essa, resumindo, todo esse requinte. Porque o carro consegue te transportar de casa a um belo restaurante, mas você também consegue sair num dia para ir fazer uma viagem ou ir para uma fazendinha, ir para algum lugar aí que tem uma pistinha de carro e tal, e você consegue ter um desempenho do carro muito próximo de um esportivo realmente, mas sem abrir mão do conforto, que é uma coisa que nós estávamos falando que é difícil de você dosar, né? O quanto você quer que o carro seja esportivo, tenha esse desempenho, mas que ele possa também te levar dentro da cidade sem aquele sacolejamento. A BMW e a Mercedes, especificamente a Mercedes, desenvolveu essa carroceria muito bem.
Eu gosto muito, a gente tava brincando aqui que parece que você foi... Ela é muito musculosa, né? Então parece que você foi calibrar o pneu e calibrou a carroceria junto. Aí ela deu uma inflada assim. No vocabulário de Corny, isso seria... Esse Muito carro amor, né? tem ou não tem amor na Tem traseira? muito amor atrás disso aqui. Ele é meio Jennifer Lopez, é isso? É, exato. Nossa, que horror. Eu só acho que ela deveria ser 4 lugares, devia assumir esse negócio de 4 lugares, porque o meio ali é meio desconfortável, você não tem a mesma espuma do banco, ela não é tão confortável quanto, então eu preferia que tivesse um console ali no meio e fosse 4 lugares. Ou seja, fosse 4 lugares, provavelmente uma coisa que eu me oponho veementemente, que eu sempre prefiro que tenha 3 bancos lá atrás, porque eu acho que, assim, por mais que seja para uma distância curta, você bota uma terceira pessoa ali no meio de 5. Manda a pessoa de Uber. Eu sou contra. Eu acho que, assim, o lugar é 4 lugares, aí você corre o risco de menos gente. A ergonomia do carro, da posição de dirigir. Eu acho perfeita. A única outra coisa que eu vou falar que me incomoda, eu só acho que essa tela podia ser um pouco maior. Cada aqui. Na GLE, pelo menos porque tem essas entradas do ar aqui, dá uma o console... compensada, né? Putz, tá meio que... tá Passa menos feio de olhar. é. Na C é mais incômodo, né? Não, e é uma coisa maluca, porque a interface dos menus aqui, você aperta, poxa, é muito bonita. É. A Mercedes hoje, na minha opinião, tem a interface com os gráficos mais bonitos da categoria. A qualidade de imagem aqui. Então, vamos agora entendendo um pouquinho mais de como é que o carro funciona. Licença, Aqui não é um PQP pra me segurar. eu sei E que não tem também! Tá achando que tá no Fusca? E não tem como se segurar. Você segura no banco. Então, vamos colocar aqui no Sport Plus. Ó, já mudou, já. Uma coisa que eu preciso reiterar é que a Mercedes tem se superado cada vez mais no trabalho de escape deles, né? Ah, sim. A Mercedes é a única fabricante de carros com motor turbo que consegue manter a essência do ronco dela, dos AMGs. Nossa, é impressionante como o ronco desse carro é gostoso. De toda a linha 63. E essa estralada que ela dá, entra sempre no momento certo. É o famoso fart. Nossa, fartlicious. Você viu ela pivoteando no eixo dela? Ela se corrige, né? Ela vai escapar de dianteira e aí ela dá uma rotacionada. Esse é um daqueles carros, né, que eu não teria ousadia de desligar todos os controles e tentar conduzir dessa forma. Acho que não é muito seguro. Nossa, é delicioso. Que motor, que direção, que resposta. Ele não tem aquela letargia de volante. Não tem como negar que você sente a eletrônica trabalhando para ela desempenhar. Mas eu acho que você consegue se admirar aqui um pouquinho de como você fez a curva, porque você sente que o carro não fez isso sozinho, não fez totalmente sozinho. Você teve uma responsabilidade sobre isso. Claro, não dá para negar, né, cara? É desafiar as leis da física, né? Tá vendo? Mas é hiper justificável. Ela se corrige, então você não consegue achar. Diferente do que acontece na X6M, ela consegue voltar para o eixo. A X6 ela rola muito mais do que esse carro e você tem que tirar o pé. Eu concordo. Ó, e ela tá atuando aqui com controle de tração. Você vê que ela diminui um pouquinho a aceleração. Eu tava com o pé embaixo, mas você vê que ela dá uma diminuída no giro. A preta lá não abre. Eu só acho que ela devia deixar você trocar
reduzir um pouco abaixo de 3,5 aqui. Mas isso é, a gente sabe, a Mercedes-Benz, ela é extremamente conservadora e é por isso que dificilmente você ouve qualquer Mercedes-Benz com problema de câmbio. É. Nossa, é um carro que a tua esposa pode andar com ele no dia a dia, sem reclamar que é um carro desconfortável, e ao mesmo tempo você vai viajar depois se divertindo. Sim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho assim, não tem como negar o tamanho do carro, não tem como negar que ele Não, ele é um Brutus, né? é um Titan, É. entendeu? Mas eu acho que para quem tá procurando, assim, apesar de você sacrificar um pouco na parte dinâmica, você tem um carro muito mais coringa. Com muito Hoje, porta-malas. entendeu? Você pega bairros como, por exemplo, Perdizes, como Vila Madalena, que são muitas subidas, um asfalto muito ruim. Esse carro vai enfrentar isso com uma naturalidade extrema. Mas é o seguinte, a gente não pode também refutar. Na minha opinião, os dois pecados do carro, para encerrar isso, câmbio nas trocas manuais, fica um pouquinho a dever. Você vê que agora a propósito, eu estou no modo automático, mas usando a borboleta. E o câmbio é muito mais rápido do que no modo mecânico usando borboleta, né? Sim. E eu acho o seguinte, vamos botar o elefante na sala. Quanto custa uma GLE 63 MG dessas? 800. Preço 0 km, 689 mil reais. Eu acho que eu espero um pouquinho mais nesse carro. Acabamento no teto em Alcântara, não quero fazer a parte Riding Luxury. Bem lembrado. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de Alcântara aqui e alguns plásticos aqui na porta. Perto da porta, no pé da porta aí, né? Eu acho que são um material mais simples. Outra coisa, esse painel aqui, essa central, eu acho que merecia um pouquinho mais, aquele carinho mais de um carro de 689 mil. Talvez na GLE 450 ou na 400, tudo bem. Mas no AMG, que é o produto mais sofisticado, mais refinado, eu esperaria um pouco mais. Então, para encerrar isso... Só nesse plastiquinho aqui, né? Só isso aqui que podia ter melhorado. Porque é exatamente o mesmo que você vê num Classe C o Piano normal. Black, ele podia ter vindo até aqui e deixar só o comando no plástico mais simples. Eu concordo. Esse carro é divertidíssimo, requintado, aliando conforto, dinâmica, espaço, porque exceto no banco de trás, que é um pouquinho mais limitado, você tem uma altura mais baixa em função desse estilo da carroceria, e isso é nítido, né, perceptível mesmo quando você vê o carro na silhueta dele, você já imagina que atrás ele seja um pouco mais apertado mesmo. Mas a gente botou o William e o Malieri para dar uma volta aqui atrás, eles foram bem. Vai de boa. Agora, o porta-malas dela é surpreendente, belíssimo porta-malas, com acionamento elétrico, né, da tampa, normal, como um carro desse padrão deveria ter. Mas fiquei muito bem impressionado com o carro. Assim, eu realmente não imaginava um desempenho superior ao que teve a X6 em pista. Então, num trajeto aqui de serra, o carro tem um desempenho espetacular. Olha, Mercedes, parabéns. E que esse seja o carro. Primeiro de muitos carros que nós peguemos com vocês na frota. Tem outras surpresinhas guardadas aí que a gente vai mostrando para vocês. É a Vito. Guarani, isso aqui é uma diversão. Que carro. Olha, é o que eu falo. Assim como o Smart, que você sai pela manhã com um carro divertido, só que isso aqui é um carro, né? Carro. Isso aqui é a diversão de você acordar e saber que você vai sair com uma GLE 63 Coupé, enfrentar o trânsito que for, mas com esse carro é demais.